Vamos lá fazer nosso segundo exercício sobre escalas termométricas. Dessa vez, no lugar da gente ter duas escalas mostrando os pontos de fusão e os pontos de ebulição em cada uma das duas escalas, o que a gente vai ter é um gráfico que mostra a relação entre duas escalas termométricas. E dessa vez a gente tem uma escala que é conhecida, a escala Celsius, e uma escala arbitrária que foi criada na própria questão. E ela quer que a gente relacione as temperaturas nessas duas escalas. Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Sob pressão atmosférica normal, que é a pressão ao nível do mar, a pressão de 1 atm, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado numa escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico abaixo. Na escala A, encontre a temperatura de ebulição da água. Então, o nosso objetivo nessa questão é encontrar qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Se a gente olha para esse gráfico, a gente tem as temperaturas na escala A sendo representadas ao longo do eixo horizontal, que no plano cartesiano seria o nosso eixo X, e as temperaturas na escala Celsius sendo representadas ao longo do eixo vertical, que no plano cartesiano normalmente é representado como eixo Y, E a gente pode achar que são duas situações diferentes, o que eu fiz no exercício 1, onde eu mostrava as duas escalas e dois pontos de correspondência, de temperaturas, ponto de fusão nas duas escalas, ponto de ebulição nas duas escalas, e aí eu fazia a relação, ou obtia a equação que relacionava as duas escalas, utilizando esses dois pontos de correspondência, temperaturas no ponto de fusão nas duas escalas, temperatura do ponto de ebulição nas duas escalas. Sendo que aquela situação que está lá no exercício 1, vocês podem voltar lá, para recapitular o que foi feito, é a mesma coisa do que está acontecendo aqui, sendo que aqui é mostrado a relação de dois pontos, de duas temperaturas nas duas escalas em termos gráficos, tá certo? O que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que exatamente dois pontos são mostrados, que relacionam as temperaturas nas duas escalas, escala Celsius e escala A. A gente tem esse primeiro ponto aqui, tá certo? Que é o ponto em que essa reta, se lembra que a relação entre as duas escalas é uma relação linear, então a gente vai ter uma reta relacionando as temperaturas nas duas escalas, tá? E esse primeiro ponto aqui que é mostrado nesse gráfico diz o quê? Diz que quando a temperatura, se lembra, a gente vê as temperaturas na escala A ao longo do eixo horizontal, o eixo X, tá? Então, enquanto a temperatura na escala A é 0, qual é a temperatura correspondente na escala Celsius, que está representada ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo Y, a temperatura é de 40 graus Celsius, tá certo? Então esse é o primeiro ponto do gráfico que relaciona temperaturas nas duas escalas. Temperatura 0, tá certo? Na escala A corresponde a 40 graus Celsius. E o segundo ponto que esse gráfico mostra que relaciona as duas escalas é esse ponto aqui, tá certo? Que diz que quando eu tenho 100 graus na escala A, o meu correspondente na escala Celsius é 90 graus Celsius. A gente tem que prestar atenção que ele faz isso de maneira proposital, para confundir, porque ele coloca uma temperatura de 0 grau e outra de 100 grau, mas as duas na escala A. Tá certo? As duas na escala A. A gente sabe que ponto de fusão e ponto de ebulição é 0 e 100 na escala Celsius, tá? Não na escala A. Então, ele quer que a gente encontre qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. A gente sabe que na escala Celsius é 100 graus Celsius, E quanto é que... Imagina, que a gente tem 40 graus Celsius, aqui a gente tem 90 e 100 graus Celsius vai estar um pouquinho aqui em cima, tá? Então, quando a gente fizer a relação através dessa reta aqui, a gente vai ter um ponto que vai dar mais ou menos aqui na frente, ok? Então, vai ser mais do que 100 graus na escala A, o ponto de ebulição da água. E é isso que a gente vai ter que descobrir, tá certo? Como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro eu vou obter a relação entre as duas escalas descobrindo qual é a equação dessa reta, tá?
Então a gente pode trabalhar com a equação da reta, descobrir qual é a equação da reta. Se lembra lá, né, quando a gente trabalha no plano cartesiano, a equação da reta relaciona coordenadas do eixo y, que é o eixo vertical, com coordenadas do eixo x, que é o eixo horizontal. Então, a princípio, eu vou trabalhar, tá, com eixo vertical sendo a coordenada y e eixo horizontal sendo a coordenada x. Aí no final eu troco para o que elas representam nesse gráfico aqui, tá? Eixo vertical é temperatura na escala Celsius, eixo horizontal é temperatura na escala A. Então, quando eu obtiver a equação dessa reta aqui, eu obtive a relação entre as duas escalas e eu vou poder encontrar qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Então, vamos lá. Está aqui, né? A equação genérica da reta é y é igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular da reta, está relacionado com a inclinação da reta com relação à horizontal, né? Você vê que essa reta aqui ela tem uma determinada inclinação com relação à horizontal. A horizontal está aqui e ela está inclinada. Então, quem diz essa inclinação é o coeficiente A, o coeficiente angular da reta. E o b é o coeficiente linear. Esse coeficiente linear é representado pelo ponto em que a reta toca o eixo vertical, toca o eixo y, tá certo? Então, de cara aqui, esse gráfico está me dando qual é o coeficiente linear dessa reta. O coeficiente linear dessa reta é 40, certo? Então, a gente pode obter, né, a equação da reta mostrada no gráfico anterior se a gente utilizar os dois pontos que são mostrados, tá? O primeiro ponto é esse ponto aqui, né? Que ele diz o quê, né? Esse ponto, ele é x igual a 0, y igual a 40, tá? Então, esse ponto aqui que eu estou chamando de ponto 1, tá? Ponto 1 tem coordenadas x1 igual a 0, y1 igual a 40. E o que é que eu faço? Eu substituo na equação genérica da reta, tá? Coloco aqui no lugar de y, vou colocar 40, no lugar de x, vou colocar 0. E aí eu vou utilizar esses pontos para obter os coeficientes linear e angular da reta. Substituir, né? No lugar de y, coloquei 40, está aqui. No lugar de x, coloquei 0, está aqui. Então vai ficar 40 igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então logo de cara, né, vai ficar que b é igual a 40. Como eu disse, né, já está mostrado no gráfico. O coeficiente linear dessa reta é 40. E agora, para calcular o coeficiente angular, eu vou utilizar o segundo ponto, né? A gente volta lá no gráfico. O segundo ponto é esse ponto aqui, né? É o ponto x igual a 100 e y igual a 90, tá? Que é esse ponto aqui onde eu estou colocando o laser. Então, quando eu substituir na equação genérica da reta, vai ficar no lugar de y 90 é igual a vezes 100, que é x, né? Tá aqui, a nossa segunda coordenada x, mais o coeficiente linear, que é b, certo? Sendo que b eu descobri aqui quando eu substituí o primeiro ponto, b igual a 40. Então, eu vou colocar, né, no lugar de b 40, vai ficar que 90 é igual a 100a, né, 100 vezes a, mais 40. Esse 40 eu vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 90 menos 40 é 50, tá? Então, vai ficar aqui 100A é igual a 50, e eu descubro A passando o 100 dividindo, né, para o outro lado, vai ficar 50 dividido por 100, que é igual a 1/2. Então, através desse processo, eu consegui descobrir quem é o coeficiente angular da reta, 1/2 ou 0,5, e o coeficiente linear, que é 40. Então, eu acabei de descobrir qual é a equação da reta mostrada no gráfico, tá? Só substituir aqui na equação genérica quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então, a equação da reta é essa, né? Y é igual a A vezes X, sendo que quem é A é 1/2. Então, vai ficar X dividido por 2, mais o coeficiente linear, que é 40. Essa aqui é a equação da reta mostrada na questão. E, rapidamente, eu posso utilizar essa equação da reta para encontrar a relação entre as escalas, né? Porque o que eu tenho representado ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo Y, são temperaturas na escala Celsius. O que eu tenho representado ao longo do eixo horizontal, ao longo do eixo X, são temperaturas na escala arbitrária A. Então, só eu substituir Y por TC e X por TA. Então, a relação entre as escalas é temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala A dividido por 2 mais 40. E aí, eu posso agora encontrar o que a questão me pede.
Ela quer saber qual é a temperatura de ebulição da água na escala A, né? E ela subentende que a gente sabe qual é a temperatura de ebulição da água na escala Celsius, né? Que é 100 graus Celsius. Então, o que é que eu faço? Eu substituo Tc igual a 100 e encontro qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Então, substituindo, né, no lugar de Tc eu coloco 100, então vai ficar aqui 100 é igual a Ta dividido por 2 mais 40. Então, quanto é que deve ser o valor de Ta para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Esse fator Ta dividido por 2, né, para que essa igualdade seja verdadeira, esse fator Ta sobre 2 tem que ser igual a 60, né? Por quê? 60 mais 40 é igual a 100, certo? Então, Ta sobre 2, obrigatoriamente, tem que ser igual a 60. Se Ta sobre 2 tem que ser igual a 60, quanto é que tem que ser Ta? Ta tem que ser 120, né? Porque 120 dividido por 2 é igual a 60. 60 mais 40 igual a 100. Então, encontramos o valor da temperatura de ebulição da água na escala A. Esse valor tem que ser igual a 120 graus, tá? Ta igual a 120 graus nessa escala arbitrária A, né? Se você quiser resolver pelas operações convencionais, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 40, passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 100 menos 40 é 60, e depois esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando 60, vai ficar 2 vezes 60 igual a 120. Mais uma vez, né, a gente encontra a resposta da temperatura de ebulição da água na escala A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Se teve alguma dúvida, algum questionamento, coloca aí nos comentários. E até a próxima.